jovens adoradores. Amém? Abra aí a sua Bíblia, o terceiro livro da Bíblia. Eu nunca terminei esse livro, você acredita? Sempre eu gosto de ministrar nesse livro, eu nunca consegui terminar ele. Sempre tem coisa nova. Terceiro livro da Bíblia, Pentateuco, um dos 5 livros do Pentateuco, Levítico, capítulo de número 8. Aleluia. Você vai falar assim: eu já ouvi essa palavra. Hoje você vai ouvir de maneira diferente. Glórias a Deus. O tema é sugestivo e é muito forte, porque fala: o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Interessante é que ele vai esmagar, porque ele já derrotou Satanás. A primeira derrota de Satanás foi lá na cruz do Calvário, quando em Mateus 27, versículo 51, Jesus diz assim: está consumado. Aleluia. Estava consumado a redenção e a salvação da sua igreja. Estava consumado aquilo que o profeta messiânico profetizou em Isaías 53, no verso de número 4, onde ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele diz no verso 5 do mesmo capítulo de número 53, que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Aleluia. A vitória já está decretada, ela já foi vencida. Só que tem um porém. Jesus, sabendo dessa vitória, antes dele se consumar-se na cruz do Calvário, ele disse em Mateus 16, e o versículo de número 18, ele diz assim: olha, Pedro, você vai, aliás, ele era Simão. Simão significa cana agitada por qualquer vento. Você vai deixar de ser um rapaz levado por qualquer doutrina, porque agora você se chamará Pedro, que vem do grego Petros, que significa pequena pedra. E sabe o que vai acontecer, Pedro? Sobre mim, esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Aleluia. Só que tem um porém. Para a vitória ser concreta, varão, precisa estar a igreja acompanhada. Noivo não casa sem igreja sem a noiva. É verdade. Paulo, ele disse lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, e o verso de número 2 em diante: eu estou zeloso do povo de Deus, com o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado como uma virgem pura e imaculada, a saber, para o marido. Quem é? Cristo, irmãos. Aleluia. E essas bodas, elas vão acontecer. Só que tem um porém: existe as igrejas loucas e as igrejas prudentes. Só vai entrar nas bodas, só vai se concretizar naquele grande dia Satanás debaixo dos pés do leão da tribo de Judá. Não vai ser qualquer um. A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 19, e o versículo de número 15, que o nosso Deus, ele virá regendo com vara de ferro, e ele mesmo pisará no lagar do vinho da ira do Senhor. E diz então no versículo 16, que na sua coxa estará escrito: Senhor dos senhores e Rei dos reis. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa, irmão: não é qualquer Deus que nós servimos. É um Deus que tem zelo pela sua igreja e não vai levar qualquer igreja. Deus, ele não vem buscar uma igreja, meu irmão, aleluia, com as vestes manchadas. Ele vai vir buscar uma igreja, meu irmão, santa. Prostituta, ela não casa. Prostituta, ela não tem só um marido. Aleluia. Vocês vão entender a mensagem nessa noite. Eu costumo dizer, e vou repetir nessa noite: tem muitas igrejas, muitas, que eu só vou pregar uma vez só. E só tem duas coisas que acontecem quando a gente prega: ou o povo sai odiando o pregador, ou sai, meu irmão, adorando a Cristo verdadeiramente.
mandar falar, eu vou falar, irmão. Amém. Todos abriram aí Levítico, capítulo número 8. Vamos falar de dois jovens abençoados, os filhos de Arão. Existiam 4 filhos dele, né? Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Vamos falar primeiro sobre esse Nadab e Abiú, amém? Louvado seja Deus. São eles convocados por serem da tribo de Levi. A Bíblia é bem clara, lá em Números, no capítulo de número 18, e o versículo de número 24, que a tribo de Levi, ela tinha obrigação de tomar sobre si a iniquidade do povo, para transmitir até Deus. Tinham ali a incumbência de fazer os sacrifícios diários que o povo de Israel ali oferecia ao nosso Deus. Tinham ali a incumbência, meu irmão, de fazer com que o ministério da salvação se concretizasse. É então chamado Nadab e Abiú Arão para se consagrar-se para o ministério da tenda da congregação da casa de Deus. No capítulo 8, versículo 14, Deus manda a Moisés pegar um novilho ou um cordeiro para fazer a expiação do pecado de Nadab, Abiú e Arão. O que mais me chama a atenção é que a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, que quase todas as coisas, segundo a lei, elas tinham que ser consagradas pelo sangue. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Necessariamente seria o sangue inocente, lógico, de um cordeiro, e não podia ser manco ou coxo ou cego, tinha que ser sem defeito, sem mácula. Era ali então, meu irmão, colocada a mão dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, e juntamente com a mão de Arão, sobre a cabeça daquele novilho, degolado ele, espargido nas 4 pontas do altar do holocausto. Aleluia. Era feita a expiação pelos pecados. Mas nós podemos regozijar a igreja do século 21. Que os nossos pecados não são mais expiados, os nossos pecados já foram vencidos na cruz do Calvário. Glória a Deus. E não foi por qualquer um, aleluia. João Batista disse lá em João, no capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, aleluia. É Jesus de Nazaré, aquele, meu irmão, que vos santifica, aquele que vos chama, e ele diz para a sua igreja, lá em Mateus 16, versículo 24, todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e renuncie-se a si mesmo. Aleluia. E ele completa no verso 25, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim é chamado. Glória a Deus. Aleluia. É o mesmo, meu irmão, que diz lá em Lucas, no capítulo de número 12, versículo 49, que ele não veio trazer paz à terra, ele veio trazer dissensão. Ele veio trazer uma separação entre pai e filho, filho contra pai, a nora contra a sogra, sogra contra a nora. E sabe por quê? Porque aquele que vive a verdadeira doutrina, ele é humilhado. Deus. Ele é deixado para trás, meu irmão, pela própria família. A Bíblia diz em Mateus 5, verso 11, que até mesmo mentindo caluniarão, falando mal de vós, por causa do nome do Senhor. Aleluia. Eu estou dizendo algumas das tribulações que eu e você temos que passar, pois Jesus disse em João 16, no versículo 33, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Glória a Deus. E nós, irmão, não estamos brigando, nós não estamos guerreando com qualquer um. Existe uma hoste maligna, que ela é tratada como um Deus. Paulo, ele disse, aleluia, em 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 4, que o Deus deste século, está com letra minúscula, porque está se referindo ao próprio Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é segundo a imagem de Deus. Glória a Deus. Satanás, ele quer dizer, meu irmão, que o sangue de Cristo já não purifica ninguém de pecado. Sabe por quê? Já estão esquecendo disso. Hebreus
posse dos bens futuros. Ele viria, meu irmão, aleluia, administrando no seu próprio templo, não um templo feito dessa criação, não feito por mão de homens. E ele diz, aleluia, no versículo 12 do capítulo 9, que não era por sangue de touro, não era por sangue de novilho, não era por sangue de bode, mas pelo seu próprio sangue, uma vez só derramado, fazendo com que a remissão eterna chegasse a todos aqueles que se apresentassem diante dele. E o escritor de Hebreus, ele completa no capítulo 9, o verso 13, ele diz assim: se o sangue de animal serviu lá no passado para purificação segundo a carne, imagina só como será o sangue de Cristo, que nos purificará segundo o Espírito de Deus. Glória! Satanás, ele quer colocar, meu irmão, o sangue de Cristo como comércio no dia de hoje. É verdade. Aleluia. A Bíblia ela é bem clara. Aleluia. A Bíblia, ela é bem clara, meus irmãos, que quando Satanás, ele cega o entendimento, não é de qualquer crente. Ele cega o entendimento daquele crente que está lá registrado em Mateus, no capítulo 13, verso 15. Tem muita gente que está incircunciso de ouvido e de coração. É, Jesus. Aleluia. Impedindo, meu irmão, que a sã doutrina seja administrada. E Cristo diz mais, ele diz assim: impedindo que eles chegam à conversão e eu os curo. A igreja do Senhor do século 21, meu irmão, esqueceu-se do Cordeiro, daquele que é imolado, daquele que é santo, daquele que o sangue dele faz com que você possa lavar as suas vestiduras, para que você possa entrar na cidade pelas portas e possa estar o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 22, 14. Eu começo a ver hoje em dia cumprir-se aquilo que Paulo disse lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, aleluia, aliás, em Romanos 12, e o verso de número 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ao Senhor. Só que Paulo diz também em 2 Timóteo, no capítulo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redargua, repreenda com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que o povo não sofrerá essa doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si pastores e doutores, conforme as suas próprias vontades. Aí ele diz no verso 5: mas tu, igreja do Senhor, se sóbrio em tudo, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A igreja, meu irmão, ela tem que ser sóbria. Gálatas capítulo, aliás, Efésios 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, desperta dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Ele diz no verso de número 15: aleluia, vede prudentemente como você anda, não como um louco, mas como um sábio. Glória a Deus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aleluia. Ele diz no verso 17: aleluia, sede sensatos, e entendei qual seja a boa e agradável vontade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Cristo quer isso. Cristo espera isso da sua igreja. Aleluia. Esse mesmo Deus de paz, Paulo, ele nos apresenta em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Ele fala assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo,
em toda a tua alma, em todo o teu corpo, em todo o teu espírito. Aleluia. Quando Paulo escreve lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 6, e o versículo de número 5, ele fala assim: surgiriam homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade de Cristo fosse causa de ganho. Sabe o que a Bíblia diz? Aparta-se dos tais. Aparte-se deles. Cristo, ele veio, meu irmão, montado num jumentinho. Ele veio na simplicidade. Quando ele chama alguém para servir ele, como ele chamou os discípulos: olha, vocês querem mesmo seguir? Está vendo as raposas? Ela tem seus covis. Os pássaros têm seus ninhos. Mas eu, filho do homem, não tenho onde reclinar minha cabeça. Quando se fala de Cristo, do sangue de Cristo, eu estou lá indo no sangue de Cristo. Pensa-se logo em prosperidade. Acabou, meu irmão, aquele negócio de salvação. A moda agora é a prosperidade. Só que eu acredito e creio que quando Pedro escreve lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo de número 18 e 19, ele queria dizer uma coisa, cara. Ele fala assim: fostes comprados por um bom preço, e não foi por prata e nem por ouro, que são coisas corruptíveis, mas pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses dias eu dei um estudo na nossa igreja e eu falei a respeito do hino. Eu não lembro que cantora que é, mas ela canta assim: quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem. Eu estava comentando, a igreja humilde não pode trazer uma cantora dessa. Nós estamos falando de Mateus capítulo 10, versículo 8, que diz que você recebeu de graça você dá. Glória a Deus, aleluia. Então tem um bando de hipócrita dizendo que quer adorar mesmo que o dinheiro falta, mas convida para vir aqui no congresso de Roda e fala assim: olha, nós não temos dinheiro para pagar o seu comboio, mas nós temos uma oferta. Pergunta para você ver se vai vir. Aí vai um bando de crente, lota muitas vezes um estádio de futebol para adorar e glorificar, meu irmão, o homem. É Deus. Para glorificar o ser humano. A Bíblia diz em Romanos 1:25: